Olá, você tem medo de médico? Ou às vezes, na verdade, nem tanto do médico, da pessoa do médico, mas de descobrir algum problema, de algo que eu não consigo superar e que às vezes possa levar a uma coisa mais grave? Se ligue que o vídeo é para você hoje. Olá, sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje vim falar sobre a questão do médico. E por que muita gente tem medo e até tenta enrolar ao máximo a procurar uma consulta com o médico ou até mesmo uma avaliação para tentar entender o que está acontecendo comigo e por que eu não consigo resolver alguns problemas com a minha saúde ou com o meu corpo. Mas antes de continuar o nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E para começar falando sobre o médico e a medicina, vamos falar sobre desde quando tudo aconteceu. Pois desde a época dos homens pré-históricos, sempre tivemos que conviver com doenças e a própria morte. O ser humano começa a perceber, quando começa a ter consciência, que sua vida uma hora tem fim naquele plano terrestre. Ou seja, uma hora a vida acaba e precisamos entender tanto o sentido da vida, como também como poderia fazer para viver mais e até com mais saúde. Tentar resolver problemas de doenças e infecções também era um grande desafio naquela época. Por isso que, com muita frequência, os médicos eram associados para outras funções. Além de curandeiros, de tentar achar soluções de cura para os problemas de infecção, em muitas civilizações, o médico tinha uma função também religiosa, muitas vezes associadas também a sacerdotes de religiões de povos antigos, ou até mesmo como orientadores espirituais também, pois na época não se sabia a diferença entre o corpo e a questão metafísica, a alma, os sentimentos e a parte mental, que também envolve todo o nosso corpo. Esses conceitos começaram a ficar mais claros com a filosofia iniciada na época de Sócrates, na Grécia Antiga. Com os estudos em filosofia de Sócrates e depois, em sequência, Platão e o seu discípulo Aristóteles, começamos a ter uma base melhor sobre a questão do corpo e da alma e também da parte mental também, que possa estar envolvendo na saúde de toda a pessoa. Essa linha de pensamento também foi influenciada por Hipócrates, considerado o pai da medicina. E com esses pensamentos se baseia o início da pesquisa, de tentar entender todo o processo e não tentar explicar com lendas ou até mesmo com mitos, e tentar entender de uma forma racional, com explicações que podemos ver e até provar, as coisas que acontecem em nosso corpo, como doenças, como questões de saúde e até mesmo por que nossa vida chega ao fim. E essa questão filosófica é muito importante, não somente para entendermos como funciona nós por dentro, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes morais, nossas atitudes espirituais, mas também no nosso próprio cuidado em nosso corpo. Não devemos separar essas funções. Essa escola filosófica vinda de Platão, ela influenciou a medicina da época romana e isso continuou até a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, muitos dos artigos sobreviveram graças aos ensinamentos que também foram transmitidos no Oriente Médio e que também influenciou a cultura de medicina da região oriental, tanto na região do Oriente Médio, junto com o mundo islâmico, como também em outras regiões do Oriente. Isso influenciou também na medicina do Oriente Médio e acabou influenciando toda a cultura islâmica, principalmente na medicina, e isso preservou os estudos desde a época dos gregos e depois voltaram à Europa durante o Renascimento. E se pegarmos os grandes médicos famosos da Idade Média e que influenciaram nos estudos atuais da medicina, como por exemplo Avicena, que influenciou inclusive os estudos medievais e inclusive nas primeiras universidades fundadas na Europa. O que Avicena fez foi juntar os pensamentos filosóficos da cultura islâmica oriental como também os estudos gregos da época de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, e também atualizar com os conhecimentos que tinham naquela época, na Idade Média. Esses estudos também foram influenciados por alguns pensadores cristãos, como por exemplo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram base para uma linha de estudo chamada escolástica, e que não separava o corpo da mente. Ou seja, o que temos fisicamente também reflete no nosso estado interno, seja espiritual, seja mental. Tá certo que alguns conceitos, como por exemplo a teoria dos 4 fluidos, achando que temos fluidos que influenciariam no nosso humor, nosso comportamento, isso caíram por terra. Mas o conceito de não separar o corpo da mente
ele vem se mantendo até agora e se torna cada vez mais importante na medicina moderna. O que acontece é que depois do início da fase de descobertas, começando pelo Renascimento, depois pelo Iluminismo, onde houve um avanço tecnológico, o avanço dos estudos em razão, conhecendo mais e não tentando explicar somente tudo no subjetivo, somente no metafísico, a ciência avançou a passos largos. Começamos a entender como funcionavam os remédios, as substâncias químicas que compõem esses remédios, como as bactérias e depois os vírus funcionam e como é que atacam o nosso corpo, e também o desenvolvimento de vacinas. E graças a isso, a qualidade de vida aumentou muito e atualmente o ser humano vive muito mais graças aos avanços em tecnologia e em estudos de conhecimento. O grande problema é que com esse avanço tecnológico, ainda mais impulsionado pela Revolução Industrial e atualmente pela modernidade, com a informática, com a comunicação e também com a inteligência artificial, nós temos, em níveis de razão, uma grande expansão do conhecimento humano. Mas apesar de termos avançado em conhecimento, a questão interna e mental ainda ficou um pouco para trás. Começamos a tratar as pessoas como se fossem números ou como se fosse apenas um caso. Começamos a medicar apenas o sintoma que eu vejo, mas não buscar as origens e também desconsideramos, às vezes, a questão mental. A questão da rotina e a questão espiritual, elas também influenciam na qualidade de vida de uma pessoa e também ajuda a manter a pessoa a ter uma vida mais saudável e com mais autenticidade. Ou seja, precisamos avançar em razão, precisamos avançar em estudos em ciência, mas não podemos esquecer também da nossa parte física e mental. E por isso que quando a gente pega alguns casos crônicos, onde o paciente já circulou por diversos médicos, nem sempre a gente precisa mudar a medicação, mas a forma que está sendo abordado, investigar se nós não estamos apenas tratando um sintoma e não a causa, se nós estamos pegando apenas a consequência e não a origem do problema. Isso vai ser muito importante para uma melhora da qualidade de vida, para o controle melhor de doenças crônicas e também para o paciente conseguir manter-se saudável por mais tempo. E por isso que às vezes, quando as pessoas pedem um remedinho para dor de cabeça, uma vitamina para aumentar minha qualidade, nem sempre é necessário para todo mundo. É por isso que nós temos também, graças à tecnologia, exames para ver se há necessidade, mas muitas vezes saber que temos problemas com os exames não pode não explicar todo o contexto. Por que eu fiquei doente? Será que não foi minha rotina? Será que não foi meu padrão de sono? Será que minha correria do dia a dia e a falta de descanso não estão levando a tomar atitudes que me levam a ter uma vida menos saudável ou me alimentar com menos qualidade ou ter menos atividade física que vai me manter mais saudável? Será que às vezes as questões mentais que estão deixando meu cérebro mais acelerado não é falta de alguma válvula de escape, de algum contato com pessoas ou pelo menos uma rede de apoio que me ajude quando estou precisando? Tudo isso não é explicado apenas com exames ou apenas com um remedinho que vai resolver, mas a análise de tudo que está acontecendo na sua vida, o médico pode ajudar a refletir e até te orientar. A principal função do médico é te dar um caminho para onde ir para ter uma melhor qualidade de vida. E muitas vezes, não querer descobrir o que está acontecendo comigo mesmo pode apenas atrasar ou até mesmo chegar num ponto em que os problemas podem não ser mais reversíveis e as sequelas podem acontecer. Por isso que se eu tenho algum problema que não está sendo resolvido, a ajuda do médico é essencial. E é nosso papel também te ajudar, não somente a não ficar doente, mas também ajudar a ter uma qualidade de vida maior. Não somente do ponto físico, mas também do ponto de vista mental e até no seu dia a dia. Por isso que ao invés de ser um médico que castigue, que mande fazer as coisas ou que impõe coisas para você, o médico deve escutar e também ver a melhor forma de te auxiliar. Nós vamos dar o rumo, mas nós não fazemos a cura. Quem é o principal ator do processo de cura sou eu mesmo. É a pessoa que vai conseguir, mas ele precisa, primeiro, enxergar se tem um problema. E segundo, achar algum caminho para chegar nisso. É nisso que nós médicos podemos te ajudar. O que às vezes pode acontecer é que muitas vezes podemos estar vinculados com situações ruins, já que muitas vezes nós temos que lidar, às vezes, em situações de vida ou morte, às vezes com doenças irreversíveis e até mesmo com sequelas. O médico, infelizmente, não vai curar tudo ou evitar a morte. Isso é o principal limite da ciência. E ainda não sabemos se a ciência humana será capaz de reverter isso. Conseguimos prolongar o tempo de vida, mas nem sempre nós estamos dando qualidade.
Às vezes chegamos a 80, 90 anos, mas alguns não estão chegando com uma qualidade de vida, de uma vida mais digna ou mais saudável. E tudo isso não depende apenas de remédios e de suplementos. Depende mais das nossas atitudes que temos desde jovem e no nosso dia a dia, desde o cuidado com atividade física, com alimentação e também no nosso contato entre amizades, relacionamentos familiares e até mesmo afetivos. Portanto, se você tiver alguma dificuldade, não deixe de procurar ajuda, não necessariamente para o médico querer remediar, mas tentar achar caminhos que possam te ajudar a iluminar um caminho para uma vida mais saudável. E portanto, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E até a próxima!